Muito bem, então dando continuidade aí ao nosso treinamento, hoje nós vamos falar construir aqui a nossa aba de indicadores, tá? Então, se você chegou aí nesse vídeo agora e você ainda não viu os vídeos anteriores, o link da playlist está aí na descrição do vídeo, então você pode clicar aí no link e assistir os vídeos anteriores para que você possa entender então o que vamos fazer a partir de agora, tá ok? Se você também não é inscrito no canal, inscreva-se clicando aí no botão inscrever-se, tá? Você pode também assinar aí, ativar o sininho aí para que as notificações sejam ativadas aí para você, e toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado desse novo vídeo que foi postado, tá bom? Muito bem, então sem mais delongas, vamos então dar continuidade aqui ao nosso treinamento, tá? A gente está fazendo aqui então um cadastro de funcionários aqui no Excel, tá? E esse cadastro aqui, ele vai ter uma aparência de sistema, tá? Uma aparência muito legal aí de sistemas. Então, da aula passada para agora, o que eu fiz aqui para adiantar o nosso trabalho aqui, eu já coloquei aqui alguns valores, tá? Já inseri aqui alguns registros, tá bom? Alguns cadastros aqui aleatórios, claro, mas com uma certa lógica, tá bom? E aqui na parte de indicadores, que é onde nós vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar com fórmulas, tá? Eu só formatei aqui, né? Só coloquei aqui as colunas, formatei com fundo, as bordas, tá bom? Para adiantar o nosso trabalho. Então hoje nós vamos trabalhar com fórmulas, tá? Então, primeiro aqui, eu quero separar, né? Colocar uma parte, porque senão vai ficar muito longo e não vai ficar legal a visualização. Então eu quero colocar uma aba para indicadores, aliás, uma aba para resultados, tá? Aqui dentro da aba de indicadores vamos criar aqui um submenu que vamos ter aqui os resultados. Vou tirar aqui, vou colocar resultados, e vamos ter os gráficos. Então eu vou inserir aqui mais uma aba. Nessa aba eu vou renomeá-la como de gráficos, ok? Venho aqui na aba indicadores, vou selecionar essas três linhas aqui que fazem parte do nosso cabeçalho, vou clicar no pincel, vou na aba gráficos, na célula A1, e vou colar aqui então a formatação, tá bom? A altura da linha, a cor de fundo já vieram aqui automaticamente, tá bom? Muito bem, então aqui agora o que eu vou fazer, eu vou clicar em qualquer uma dessas células aqui, pressiono a tecla Ctrl, seleciono a célula, vou então copiar, vou selecionar aqui embaixo e vou colar. Perfeito, colei aqui, tá bom? E eu vou então selecionar aqui ao lado e vou colar também. Pronto, perfeito, tá? Então eu vou ajustar aqui, ó, da melhor forma possível. Está muito distante, eu prefiro que ela fique mais próxima uma da outra, ok? Deixa eu visualizar, ainda não está legal. Mais um pouco. Perfeito, está ótimo. Então aqui vai ser, eu vou renomear como resultados, certo? Vou colocar, editar, né, o hiperlink ou link, né, que seja, vou editar para a aba indicadores, que é essa mesma aba aqui, certo? Aqui eu vou colocar uma cor de fundo da mesma cor do menu abaixo, e aqui a letra não apareceu, eu vou colocar então a fonte preta. Perfeito. Então nós temos aqui a aba resultados que vai me direcionar para cá, tá bom? Muito bem. E aqui a aba gráficos, eu vou colocar aqui ó, gráficos. Vou colocar aqui ó, gráficos. Perfeito. Vou editar o link ou hiperlink para a aba gráficos. Perfeito, certo? Então, perfeito, está me levando para a aba gráficos. Então aqui ele vai continuar com o fundo transparente, predominando então aqui a cor de fundo azul do menu secundário, tá bom? Então aqui o que está me indicando que a aba resultados está selecionada é
ela está preenchida, o botão resultado está preenchido com a cor do menu terciário. Perfeito. Então eu vou selecionar essa forma e essa forma aqui, vou copiar, vou na aba gráficos, vou selecionar a célula, aliás, estou fazendo errado, não é isso que eu preciso fazer. Eu preciso então selecionar todas as formas, clico na logo, seguro a tecla Ctrl, vou clicando em todas as formas, lentamente, para não ter nenhum problema. Vou copiar essas formas, vou na aba gráficos, na célula A1 e vou colar essas formas. Perfeito, agora sim. Eu vou na célula resultados, aliás, na forma resultados, vou colocar a forma sem preenchimento e a fonte branca. E na forma gráficos, vou colocar o preenchimento cinza e a forma preta. Pronto. Significa dizer o seguinte, que resultados é aqui, gráficos é aqui. Pronto. Certo? Olha aqui que legal. Aqui eu vou mesclar e vou escrever aqui, ó. Gráficos. Eu acho que a fonte aqui está com 16. Né? Deixa eu ver aqui, perfeito. Aqui vai ser resultados. Perfeito, resultados. Eu vou mesclar para não ter problemas e vou alinhar à esquerda e ao centro. Aqui, alinhar à esquerda e ao centro. E vou salvar para não perder. Perfeito, perfeito, muito bem. Então, nós já temos aqui o nosso menu secundário, um submenu, né? Dentro da aba indicadores, certo? Dentro da aba indicadores nós temos resultados e gráficos. Que legal, né? Muito bem, então trabalhando aqui com a aba resultados, tá? Aqui eu tenho a média, né? Aqui o primeiro indicador aqui, né? São aqueles... eu separei aqui alguns critérios aqui que são mensuráveis e são comuns a todos os registros. Você pode utilizar aí, se você quiser incluir mais, fica a teu critério, tá? O raciocínio é o mesmo aqui, o procedimento é o mesmo, tá bom? Então aqui, ó, as médias, né? Então a média de filhos por funcionário, média de idade dos funcionários, a média de anos de empresa e a média salarial, tá bom? Então para você ter uma ideia de como anda a média do seu banco de funcionários aí. Então, primeira coisa aqui, filhos por funcionário. Então nós vamos fazer eu quero saber quantos não é quantos filhos, a média de filhos por funcionário. Então vem aqui, ó, na coluna filhos, eu tenho funcionários com 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, enfim. Então eu tenho que fazer a média de filhos por funcionário, mas somente dos funcionários que têm filhos, porque se os funcionários não têm filhos, então ele não tem que entrar nesse cálculo de média. Então, antes de ter o indicador, de fazer o cálculo do indicador, eu tenho que saber o que eu quero calcular, né? Eu quero saber qual é a informação que eu quero extrair dali, tá? Então a gente já sabe aqui que precisamos da média de filhos por funcionário, somente dos funcionários que têm filhos, tá bom? E aqui nós vamos trabalhar com o cálculo das tabelas, e você vai ver que é muito fácil, tá? E é muito legal. Então coloca aqui, ó, igual, tá? Vou colocar aqui, ó, média, mas eu não vou usar a média, a fórmula média, eu vou usar a média si, que ela me dá um critério, vai fazer um cálculo de acordo com o critério que eu inseri aqui. Aqui está me pedindo intervalo, eu venho aqui, ó, no cadastro, aqui eu tenho a coluna filhos, e como eu tenho um intervalo aqui, essa coluna tem poucos registros, se eu selecionar o registro aqui, ó, da coluna, veja bem, aqui eu tenho um intervalo que não terminou na coluna, tá? Eu estou ainda aqui na penúltima, estou na linha 17, comecei na linha 7, estou na linha 17. Se eu completar até a linha 18, eu completei então todo o intervalo da coluna. Observe que aqui ele já muda o intervalo. Ele colocou o intervalo como nome da tabela,
abre colchetes, o nome da coluna, que é a coluna filhos, fecha colchetes. Isso significa dizer o seguinte, que se eu fazendo essa fórmula aqui, todos os registros que forem inseridos nessa tabela, essa fórmula, esse cálculo vai ser atualizado automaticamente. Isso é interessante porque isso não pesa no teu sistema. Porque se eu colocasse assim, ele estaria calculando aqui toda a coluna I, né, que é a coluna de filhos. Só que aqui nós temos, deixa eu tirar aqui. Aqui nós temos 104 mil, não, 10 milhões 485 mil linhas. Então é muita linha, né? É muita informação. Então ele vai ficar calculando isso aí a vida inteira, sem necessidade, sem ter registro. Então, o que nós queremos aqui? Que ele calcule apenas aquele intervalo que está preenchido. E esse aqui é interessante, que você não precisa definir um intervalo longo sem necessidade, não precisa calcular a coluna inteira, e você vai calcular aqui, à medida que for inserindo dados aqui dentro dessa tabela, essa fórmula aqui ela vai sendo calculada automaticamente. Essa coluna vai sendo atualizada, essa forma vai sendo atualizada com os valores aqui automaticamente. É isso que nós vamos fazer, tá bom? Média se, seleciona aqui, ó, arrasta até aqui embaixo, selecionei todo o intervalo da tabela, da coluna que está na tabela, e aqui está a tabela 1, abre colchetes, filhos, fecha colchetes, pronto. Então aqui eu tenho o intervalo, ponto e vírgula vai me dizer qual é o critério. O critério é aqueles valores, aquelas células que são maiores do que zero, maior que zero, certo? Então eu vou abrir, abro aspas, coloco o sinal de maior, fecho aspas, coloco o I comercial, que é o símbolo de concatenação, e vou colocar o zero, tá bom? E aí eu coloco, fecho então o parêntese aqui da fórmula média si e dou Enter, pronto. Aqui ele já me deu então a média de filhos por funcionário, tá bom? Apenas daqueles funcionários que têm filhos. Então uma observação aqui é o seguinte, por que eu coloquei aspas aqui e concatenei com zero? Por que eu não coloquei direto maior do que zero? Porque quando você coloca texto dentro de uma fórmula, algumas vezes dá erro. Nem todas as vezes, algumas vezes dá erro. Então a melhor forma é você então trabalhar texto com aspas, concatenando então com os valores. Porque aí o Excel vai fazer essa distinção aí dentro aqui da fórmula, tá ok? Muito bem, então mesmo aqui é a média das idades, então vou colocar aqui ó, igual média si, não, aqui pode ser a média normal, tá? Porque todo mundo vai ter uma idade, então média si, aqui ó, a coluna da idade, selecionou toda a coluna, apareceu aqui tabela 1 idade, certo? E eu fecho então aqui o parêntese e dou Enter, pronto. Aí apareceu esse monte de casas decimais. Tem problema, seleciono aqui, vou reduzir aqui, ó, casas decimais, ou posso clicar aqui com o botão direito, venho formatar célula, já aparece aqui como número, e eu venho aqui e coloco aqui, ó, reduzo aqui, ó, 2 casas decimais, uma casa decimal, nenhuma casa decimal, né? Vamos colocar 2 para ficar legal, um padrão aqui, ó, perfeito. Aqui eu também posso colocar, formatar a célula aqui, colocar como número, e já vem aqui com 2 casas decimais, perfeito, olha aí, né? Vou colocar um padrão aqui de valores. Tempo de empresa, eu posso colocar aqui o seguinte, se eu já sei o cabeçalho, o nome das colunas diretamente, eu posso colocar aqui, ó, média igual, média, né? Posso clicar aqui, abrir parêntese, tabela, aqui ela já me dá a tabela, se eu tivesse 10 tabelas, apareceria aqui para mim, tabela 1, 2, 3 até 10, certo? Então vou clicar aqui 2 vezes, ou posso escrever o nome da tabela, certo? Abro colchetes, e aí ele me dá aqui, ó, todos os campos, todas as colunas da tabela. Eu quero anos de empresa, então eu vou procurar aqui nessa listagem aqui da tabela qual é a coluna anos de empresa, é essa coluna aqui,
certo? Clico 2 vezes, pronto, apareceu aqui, eu fecho aqui o colchetes. Eu quero a média dos anos de empresa dos funcionários. Então, feito isso, perfeito, aqui me deu 19 anos. A gente já sabe que eu posso reduzir por aqui, ó. Centralizo vertical e horizontal. Média salarial, mesma coisa, igual. Média. Posso dar um tab. Aí aqui eu coloco, ó, tabela 1, certo? Abro colchetes. Já me aparece aqui a listagem com as colunas. Eu quero a coluna salário. Salário base. Perfeito. E aí eu fecho então colchetes e fecho parênteses. Ok? Pronto, aqui está, ó. Como aqui são valores, eu posso vir aqui, ó, formatar como real português Brasil, ou posso vir aqui, ó, direito na célula, formatar célula, posso escolher aqui, ó, moeda ou contábil. Eu gosto de trabalhar com moeda. Centralizo na vertical e na horizontal e pronto. Então tenho aqui, ó, o primeiro indicador, né, que são as médias de filhos por funcionário, média de idade, média de tempo de empresa e média salarial. Perfeito. Então a gente já tem aqui uma ideia de que trabalhar com tabelas é muito simples e muito funcional, né? Então aqui nós vamos aqui trabalhar com o total, né? Então aqui é o total de funcionários no sexo masculino, o total de funcionários no sexo feminino, o total geral de funcionários, e aqui o percentual de cada um desses aqui de acordo com o total de funcionários, tá bom? É isso que eu quero extrair daqui desse indicador. Então aqui nós vamos começar então. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou contar, aqui é muito simples, eu vou contar na minha tabela quantos registros eu tenho com o sexo masculino e quantos registros eu tenho com o sexo feminino. Vamos lá? Então é igual, vou contar então conte-se, a função que faz essa contagem é o conte.se, tá aqui, ó, conte.se, certo? Qual é o intervalo? O intervalo vai ser a tabela 1, olha só que legal, abro colchetes, sexo, perfeito, fecho colchetes, ponto e vírgula. Agora qual é o critério? O critério é esse aqui, ou eu escrevo aqui masculino, abro parênteses, escrevo aqui, ó, masculino, fecho parênteses, vamos fazer assim então, e fecho então o parêntese aqui do conte-se, aliás, fecho aspas e fecho parênteses do conte-se. Pronto, então eu tenho aqui, ó, 9 registros com sexo masculino e sexo feminino. Então igual conte.se, aqui vai ser tabela 1, abro colchetes, a coluna sexo, tá? Fecho colchetes. Agora eu vou para o critério, certo? O critério aqui vai ser feminino, então vou selecionar essa célula aqui, perfeito? Eu vou fechar então o parêntese do conte-se, da função conte-se. Tenho 3, olha só. Então são as duas formas que você tem aí de fazer o conte-se, tá bom? Aqui nós vamos fazer uma fórmula simples, que é o soma. Você pode vir aqui, ó, soma, tá? Você pode vir aqui, ó, inserir função, soma, tá aqui, certo? Clica aqui, ó, aí ele te pede qual é o valor do primeiro número e o segundo número, certo? E aí você pode colocar aqui, já tem até intervalo, né, de F7 a F8, ele já colocou aqui o intervalo, né? Você pode fazer assim também, já vem aqui, ou você pode simplesmente colocar aqui, ó, soma, pronto, número 1, pode fazer assim, 1, vírgula, aliás, ponto e vírgula, 2, e fechar, que ele vai te dar o total de 12, realmente nós temos 12 registros, certo? Ou você pode fazer isso aqui, você pode selecionar um intervalo, no caso, seleciona aqui, clica com o botão esquerdo, segura e arrasta, selecionando o intervalo que você quer, solta e enter, pronto, ele vai ficar assim, com o intervalo selecionado, perfeito?
Então nós temos aqui o total, tá bom? Muito bem, então aqui o percentual vai ser o que? Vai ser o percentual em relação ao total de quantos funcionários do sexo masculino eu tenho em relação ao total. E aqui eu vou colocar uma formulazinha que vai ser igual, né? Isso aqui, que é o total de funcionários do sexo masculino dividido, tá, por esse total aqui, ó, pelo total de funcionários. Dou Enter. Ele vai me dar um valor decimal, 0,75. Seleciono aqui e eu escolho aqui o percentual. Ou eu venho aqui, formatar a célula com o botão direito, tá? E escolho a porcentagem com 2 casas decimais. Posso colocar assim, certo? Ou melhor, eu posso retirar essas casas decimais. Pronto, assim ficou melhor, correto? Então é a mesma coisa, eu faço aqui, ó, igual total de sexo feminino dividido pelo total de funcionários. Eu vou ter um valor decimal. Da mesma forma eu venho aqui, centralizo na vertical e na horizontal, e aqui eu posso colocar a soma desses dois, certo? Posso vir aqui, ó, soma, ele já busca um intervalo preenchido logo acima da célula, e aí eu dou Enter, centralizo na vertical e na horizontal. Vou salvar para não perder. Muito bem, temos aqui o nosso segundo indicador, né? Aqui, ó, nós temos o maior salário. Aqui nós vamos utilizar uma outra fórmula aqui, tá? Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui, vou selecionar aqui para que fique então do mesmo tamanho. Pronto, ficou legal, perfeito. Vou salvar aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o maior salário, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer igual a função maior, né? Maior, essa aqui é a função. Qual é a matriz? A matriz vai ser tabela 1, abro colchetes e vou selecionar então a coluna salário. Aqui, ó, salário, fecho colchetes, certo? Esse vai ser o intervalo, perfeito? E aí eu, ponto e vírgula, eu vou escolher qual é o késimo, ou seja, se é o primeiro maior, o segundo maior, terceiro maior, qual é a posição do maior para o menor que eu quero que ele me traga. Então eu quero o primeiro maior, vou colocar o número 1, simples assim. E aí eu fecho aqui o parêntese da função maior, perfeito? E eu dou Enter. Ele me trouxe aqui 1011, como é valor, né? Eu vou colocar aqui, eu posso colocar aqui também, ó, já colocou como contar, mas eu gosto de colocar como moeda. Centralizo na vertical e na horizontal. Então ele me trouxe aqui o maior salário, é o 1011. Então eu vou conferir aqui se realmente é o 1011, para que a gente tenha certeza, tá? Então tem aqui o 1001, 2, 3, 4, é o último aqui, o 1011. Perfeito. 1011 é o maior salário, né? Então temos aqui a tabela e a coluna salário base. Vamos voltar aqui no nosso indicador. Então aqui eu vou querer o menor. Então para isso eu tenho a função menor. Vai ser igual menor, perfeito? Qual é a matriz, né? A matriz é o intervalo. Então vou colocar aqui a tabela 1, certo? Vai ser a coluna salário. Aí eu vou digitando aqui, ele já vai me dando aqui, ó. Vai filtrando aqui a coluna para mim, tá? Coluna salário base, fecho o parêntese, aliás, o colchete, ponto e vírgula. Qual é o késimo? É a posição do menor. Se é o primeiro menor, se é o segundo menor, se é o terceiro menor. Então eu vou colocar o primeiro menor, que é o menor de todos. O menor de todos vai ser o número 1. Fecho aqui o parênteses da função menor. Pronto, me trouxe aqui o salário 1000. Isso aqui eu vou formatar como moeda. Perfeito. E aqui a média, tá? A média a gente vai colocar então, aqui eu não centralizei. Isso aqui, perfeito, agora tá legal. Então a média vai ser uma média simples desses dois aqui. Ou eu posso fazer a função média também. Vamos fazer então função média igual
a média, perfeito. Aqui ele me diz um num, mas eu quero apenas o intervalo, né? Tabela 1. Abro aqui o colchetes e eu vou querer aqui o salário base, fecho colchetes e fecho parênteses. Quero a média desse intervalo aqui, a média desse intervalo, dessa coluna toda aqui lá na nossa tabela 1. Enter. Aqui a média 1005, né? Vou centralizar, vem aqui, ó, moeda. Pronto. Já temos aqui. Vamos conferir então aqui se é realmente 1000 o menor salário. Vamos aqui, ó. 1000 é o primeiro, 1001, 1002, isso, perfeito. Ok? Então nós já temos aqui o nosso terceiro indicador. Vamos salvar aqui para não perder. Perfeito. Agora aqui nós temos os aniversariantes por mês. Isso aqui é muito legal, que já vai te dar aqui uma ideia de quantos aniversariantes você tem em cada mês. E aí você pode estar então fazendo um programa de mandar uma mensagem, enfim, que você achar que deve ser feito. Então aqui é o total, tá? Da mesma forma, muito simples, nós vamos contar na coluna aniversário os registros que tem com o nome de cada mês aqui nessa nossa tabela. Então nós vamos colocar aqui, ó, igual. Observe que é tão simples trabalhar com tabelas, né, com essas tabelas orgânicas aqui do Excel, que a gente não precisa nem sair para poder ir lá procurar o intervalo. A gente faz por aqui mesmo, é muito simples. Então aqui nós vamos contar. Então vai ser conte-se novamente, igual conte-se, tá? Qual é o nosso intervalo? Vai ser a tabela 1, certo? Abro aqui o colchetes e aqui eu tenho a coluna aniversário, que são os meses de aniversário. Fecho colchetes, certo? Ponto e vírgula. Qual é o critério? Vai ser esse critério aqui, perfeito? Ó, e aí eu vou fechar então parêntese e vou teclar Enter. Aqui nós vamos fazer um autocompletar. Já está centralizado na vertical, centralizo na horizontal, e aí eu vou posicionar o mouse, fazer uma cruz negra aqui, tá, em negrito, e vou arrastar tudo isso aqui para as outras células imediatamente abaixo, perfeito? Então vamos conferir, ó, tabela 1, aniversário, tabela 2 aniversário, tabela 1 aniversário, tabela 1 aniversário. E aqui nós temos a sequência das células aqui com o critério, tá? Nós temos aqui, ó, A1, A15, observe aqui, ó, nós temos A15, A16, A17, A18, A19, A20, por aí vai até dezembro, que é a A25, certo? Então, se nós viermos aqui e modificarmos apenas o mês, por exemplo, aqui ao invés de ser 7, vamos colocar 6, tá? Então mudou. Então aqui em junho vai ter que ter 2 registros lá, porque eu tenho junho e junho aqui. Então lá no mês de junho vai ter que ter 2 aniversariantes. Vamos ver? Perfeito, aqui junho 2 aniversariantes e julho 0. Olha só que legal, viu? Julho 0. Perfeito? Muito bem. Então aqui no percentual vai ser o seguinte, quanto representa esse aqui em relação ao total de funcionários. Então aqui nós vamos fazer uma formulazinha um pouco diferente do que nós fizemos anteriormente. Fazer igual, né? Igual esse camarada aqui, perfeito, dividido pela soma. Vou utilizar aqui a função soma, e aí eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, perfeito, que é do total inclusive ele, e aí eu vou colocar, eu vou travar esse intervalo aqui, porque eu vou autocompletar para as outras também. Como é que eu travo esse intervalo? Eu posso vir aqui e selecionar, aliás, e incluir aqui um cifrão na frente da coluna e da linha, certo? Ou posso simplesmente
teclar aqui, pressionar a tecla F4, tá? Deixa eu clicar aqui, eu pressiono a tecla F4 e pronto. O intervalo que eu selecionei está travado. Então, se eu arrastar, ele não vai se mover, perfeito? Vou fechar aqui e vou teclar Enter. Ele me deu esse valor decimal. Eu vou formatar em porcentagem, centralizo e vou autocompletar para as outras células. Perfeito? Então, aqui nós temos então o percentual. Mês de janeiro, nós temos um aniversariante e representa 8% do total de funcionários que fazem aniversário nesse mês. Muito bem, aqui ó, é o mesmo raciocínio daqui, só que é os funcionários no mês de férias. Isso aqui é importante para você. Então vamos aqui, ó, igual conte.se, o intervalo vai ser a tabela 1, abro colchetes, vai ser, deixa eu ver, eu não me lembro como é que está a coluna, se é mês de férias, perfeito, fecho colchetes, ponto e vírgula, o critério novamente vai ser esse aqui, tá bom? Perfeito, fechei o parênteses do conte.se, tem um funcionário, eu vou centralizar aqui, ó, eu vou arrastar aqui para baixo, perfeito, muito bem. Aqui, percentual vai ser a mesma fórmula que nós fizemos aqui, eu posso selecionar aqui, copiar e colar aqui, pronto, certo? Se eu clicar aqui, ele vai me dar, ele me deu um intervalo, então eu posso segurar nessa alça aqui, ó. Como eu travei o intervalo aqui, eu colei, o que ele fez? Ele manteve o B4 e incluiu todo esse intervalo até F25. Mas não é isso que eu preciso. Então eu vou arrastar aqui, ó, segurar aqui, ó, clicar com o botão direito, fez uma seta dupla, clico com o botão direito e arrasto para cá. Pronto. Engraçado que aqui não está travado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui está travado. Aqui ó, o B não ficou travado, tá vendo? Então olha só o que acontece quando o B não fica travado. Não, aqui não vai influenciar em nada. Vai influenciar se eu arrastasse as colunas. Então eu vou travar o B aqui, com um cifrão aqui na frente, não tem problema. Vou replicar aqui para baixo, manteve normal. Aqui eu vou fazer direito, tá bom? Vou tirar isso aqui, ó, soma daqui para cá e vou travar no F4, Enter, perfeito. E aqui eu vou autocompletar aqui para baixo, replicar ou copiar aqui para baixo, perfeito. Então nós temos aqui mais uma tabela aqui com o nosso indicador, tá ok? De funcionários por mês de férias. Da mesma forma, se eu vier aqui no campo férias e modificar aqui, onde é que está? Passei direto aqui, ó, data de admissão. Então nós temos aqui as férias que nós fizemos anteriormente, tá? Está se relacionando aqui com a data de admissão. Então se eu modificar aqui mês 7 aqui, colocar mês 6, da mesma forma nós teremos aqui então aqui ó, no mês 6, 2 funcionários fazendo tirando férias, e aqui no mês em julho, nenhum funcionário tirando férias, tá bom? Nosso último indicador aqui é a faixa etária. Isso aqui pode ser um pouquinho mais complicado, mas se você prestar atenção não vai ter problema nenhum. É só assistir várias vezes que você vai entender. Então vou fazer aqui. Então o que eu quero extrair daqui é o seguinte. Qual a informação que eu quero extrair daqui? Eu quero o total de funcionários com idade entre 18 e 29 anos. O total de funcionários com idade entre 30 e 39 anos. O total de funcionários com idade entre 40 e 49 anos. Entre 50 e 59 anos, e o total de funcionários com idade acima de 59 anos, tá bom? Então como é que nós vamos fazer isso? Uma fórmula que vai ser o seguinte: eu tenho aqui, ó, já extraído
Da mesma forma como nós temos no campo de emprego, temos aqui a idade. Então já tem aqui a idade já extraída da data de nascimento. Perfeito? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar a coluna idade. Então eu vou fazer aqui, ó, igual, vou utilizar aqui o conte, mas eu vou utilizar aqui o conte-se, aliás, conte-sis, tá? Porque vai ter mais de um critério. Contar com apenas um critério é o conte-se. Você pode colocar um critério. Conte-sis você coloca mais de um critério, tá bom? Tantos quanto você necessitar. Então coloca aqui o conte-sis. Ele me pede o intervalo do critério 1, que vai ser tabela 1, abre colchetes, idade, certo? Fecha colchetes, ponto e vírgula. Ele já me pedindo aqui o critério 1. Qual é o critério 1? Eu vou colocar aqui, eu abro parênteses, aliás, abro aspas, sinal de maior, fecho aspas, concateno com 17. Maior que 17. O que é maior que 17? Maior que 17 é... Não, 18. Perfeito? Maior que 17 é 18. Só que lá eu tenho uma função fracionada. Pode ser 17, alguma coisa. Então nós vamos fazer o seguinte. Vai ser maior ou igual... Aí sim eu vou ter maior ou igual a 18. Correto? Então o que for igual a 18 ele vai contar, e o que for maior de 18 ele vai contar também. Perfeito? E aí eu preciso limitar essa contagem dele, porque eu quero apenas entre 18 e 29 anos. Perfeito? E aí eu vou fazer o seguinte, ponto e vírgula, ele vai me pedir o intervalo do critério 2, aí já é o segundo critério. Aí vai ser a mesma tabela, com a mesma coluna, aliás eu coloquei o símbolo errado, isso, que vai ser idade, opa, fiz errado, aqui, idade, fecho colchetes, ponto e vírgula, aí o critério 2, certo? Se eu quero maior ou igual a 18 anos e menor que 28 anos, perfeito? Menor que 28 anos, correto? Então vou colocar aqui, ó, abro aspas, coloco o sinal de menor, fecho aspas, igual a 20. Opa, peraí. Não, é 30, perdão. Então tá, menor que 30 é 29. Então eu tô colocando errado, menor que 30, aí vai contar até 29, perfeito. 29, etc, né? Então tá. Aí eu tenho, fecho aqui então o parêntese da conte-sis. E aí eu vou teclar Enter. Perfeito. Aqui eu centralizo vertical e horizontal. Então eu tenho 4 aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer mais uma vez. Eu nem vou replicar, eu vou fazer para que você possa entender. Aqui, ó. Essa é igual. Conte.sis. Opa, passei. O intervalo vai ser intervalo do critério 1, vai ser tabela 1. Abre colchetes. Aí, idade, fecha colchetes. Esse é o intervalo do critério 1. Ponto e vírgula. Qual vai ser o critério 1? Vai ser, aqui já vai ser maior que 29. Aliás, maior ou igual a 30, perdão. Maior ou igual, fecho aspas, concateno com 30. Maior ou igual a 30, ponto e vírgula. O próximo intervalo vai ser tabela 1. Abro colchetes, idade, fecho colchetes, ponto e vírgula, menor que 40. Perfeito? Menor que 40. Eu coloco, abro aspas, sinal de menor, concateno com 40. Fecho então parênteses do conte-sis. Me contou aqui 4. No final vamos ver se vai dar tudo certo, tá? Eu tenho 12 registros, então aqui vai ter que ter 12, o total aqui vai ter que ser 12. Então vamos ver aqui. Aqui já vai ser a mesma coisa, ó. Conte-sis, tá? Intervalo do critério 1 vai ser tabela 1, abre colchetes, idade,
fecha colchetes, ponto e vírgula. Aqui vai ser maior ou igual a 40, aspas, maior ou igual, fecha aspas, e comercial 40, ponto e vírgula, intervalo do critério 2 vai ser tabela 1, abre colchetes, idade, fecha colchetes, ponto e vírgula, e aí eu terei aqui o seguinte, maior que 40 e menor que 50. Aí ele vai me contar 49, blá blá blá. Então eu coloco aqui, ó, abro aspas, sinal de menor, fecho aspas, concateno com 50. E aí eu fecho aqui o parêntese do conte cis. Aqui mesma coisa igual, ó, conte cis. Eu estou fazendo assim para que você possa entender na íntegra. Tabela 1, abro colchetes, idade, fecho colchetes, ponto e vírgula. O critério 1 vai ser maior ou igual a 50, então abro aspas, maior ou igual, fecho aspas, concateno com 50, ponto e vírgula. Próximo intervalo vai ser tabela 1, abro colchetes, idade, fecho colchetes, ponto e vírgula, o critério 2 vai ser menor que 59. Menor que 59. Não, aqui a gente pode colocar menor que 60. Eu mudo aqui embaixo, vai de 60 para cima, tá bom. Então aqui vai ser o seguinte, é menor que 60. Sinal de menor, certo? Aí eu vou concatenar com 60. Fecho aqui então o parêntese do conte cis. E aqui vai ser igual a conte si, certo? Conte si, porque só vai ter um critério, não tem problema no conte si. Intervalo vai ser tabela 1, abro colchetes, idade, fecho colchetes, ponto e vírgula, critério, abro aspas, maior, certo? Ou igual, né? Concateno, fecho aspas, concateno com 60 e fecho o parêntese aqui do conte si. Pronto, tá? Aqui eu vou mudar para 60 e pronto. Perfeito? É isso aí. É isso aí. Certo? Que aqui ele tem maior ou igual a 60, aqui é menos, até 59, perfeito. Então aqui, ó, vamos centralizar tudo. Então vamos somar aqui, tem que dar 12, está dando 10. Está dando 10. Então vamos ver, tem alguma coisa aqui que não está certo. Então vamos aqui na idade. Vamos aqui na idade. Vamos contar quantas linhas nós temos. 12 linhas, perfeito. Temos aqui 12 registros, tá ok? Vamos aqui, ó. Ah, porque tem um aqui que está com 17 aqui, ó. Tá? Ah, tem um aqui que está com 11. Que isso? Como é que pode? Vamos mudar o ano aqui, ó. 2006. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar tudo 2000 aqui. Vamos ver se vai dar. Ainda tá bom. 1999. 18. Qual é o outro que tá como 17? 1999. Tá vendo? 1999. Pronto. Aqui. Agora sim deu 12, tá vendo? 6, 4, 2. Deu 12 certinho. Nosso, vamos salvar aqui para não perder. Pronto, o nosso indicador aqui de faixa etária já está devidamente configurado, formatado. E aqui nós vamos fazer então percentual. Mesma coisa, igual isso aqui dividido pela soma de todos esses valores aqui. Eu vou travar aqui no F4, certo? Fecho a soma, o parênteses aqui da soma e teclo Enter. Centraliza aqui, vertical e horizontal. Coloco o formato aqui para porcentagem. Vou autocompletar
para baixo e vou salvar para não perder. Perfeito. Então aqui nós temos então a nossa aba de resultados aqui, né? A primeira etapa aí da nossa nossa planilha aí de cadastro de funcionários, tá? Então ficamos aqui nesse vídeo, tá bom? Se você gostou, dá um like aí, por favor, tá? A gente aguarda aí no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Ativa aí o sininho, as notificações para você ser notificado aí de novos vídeos que estaremos postando, né? Em sequência aí no nosso canal. Então te aguardo aí no próximo vídeo, onde vamos falar aqui da parte de gráficos. Vamos trabalhar com gráficos aqui e vamos dar continuidade aí ao nosso sistema, tá bom? Tem muita coisa boa ainda por vir aí, tá bom? Um grande abraço e sucesso!